Boa Tarde Cidadão. Oferecimento: Supermercado Nordestão e Drogaria Saúde. Olá, está no ar o nosso programa Boa Tarde Cidadão, na Band Natal, chegando em todo o Rio Grande do Norte. E no programa de hoje vamos conversar com a doutora Dinara Mabel. Ela é médica endocrinologista. Nesta Sexta da Saúde é o assunto de hoje, tratando aqui da questão dessa especialidade médica, que é a endocrinologia, falando sobre tireoide, vários sinais de alertas em relação a quem tem problemas na tireoide, tanto homens como mulheres e as consequências disso, e ainda falar sobre a andropausa, diabetes, distúrbios na menstruação, obesidade, excesso de pelos e tantos outros assuntos que podem ser motivados por vocês que estão em casa nos acompanhando. Então participe, interaja conosco, construa o nosso Boa Tarde Cidadão, que é feito por nós e por você que está nos acompanhando em todo o Rio Grande do Norte. Então anote aí o telefone para você mandar a sua pergunta e interagir conosco, 999229519, anotou? 999229519, de qualquer cidade do Rio Grande do Norte, você interage com a gente aqui no Boa Tarde Cidadão, nesta Sexta da Saúde, que vamos conversar daqui a pouquinho com a doutora Dinara Mabel, médica endocrinologista. Boa tarde, Robson. Obrigada pelo convite, primeiramente. Um prazer tê-la conosco. Eu inicio a nossa entrevista conversando a respeito de um tema que gera muita dúvida junto à população, que é o problema de tireoide, que, pelo que nos parece, atinge mais mulheres do que homens, mas ninguém escapa dessa história de tireoide, né? É verdade. A tireoide é um dos problemas que mais leva os pacientes ao consultório, realmente. Então, existem dois tipos de problema, essencialmente. Tanto aqueles da estrutura da tireoide, que envolvem os nódulos e o câncer de tireoide, como os que envolvem a produção hormonal, então o hipo e o hipertireoidismo. E como você bem falou, tanto mulheres como homens podem ter, apesar de as mulheres acabarem se preocupando mais precocemente e também, de maneira geral, serem mais acometidas por problemas da tireoide também. Doutora Dinara, e com relação à própria tireoide, ela gera quais tipos de problema? Tem a questão de câncer, mas que consequências isso traz no corpo humano como um todo? Sim. Os maiores problemas, os de maior repercussão, são os problemas de excesso de produção de hormônios tireoidianos e de deficiência de hormônios tireoidianos. E o que é que causa esses dois problemas, do excesso ou da falta de produção de hormônio a partir da tireoide? Sim. De maneira geral, são doenças que nós chamamos de autoimunes. Então, existe uma história familiar muito importante. É tanto que esse é um questionamento que nós sempre fazemos, principalmente se há alguma mulher na família que tem problemas de tireoide, mãe, irmãs, filhas. Então, o fator genético está implicado, o fator autoimune, ou seja, o organismo atacando o próprio organismo, também é um fator que ocorre. E aqui no Brasil, nós temos suplementação de iodo no sal, então acaba que o hipotireoidismo, que poderia ser causado por essa deficiência, aqui nós não temos. Nós temos mais a parte genética e autoimune mesmo. Muito bem. E o que é que pode ser feito para tentar resolver esses problemas junto à tireoide? Algum tipo de tratamento, de medicamento, ou tem que chegar ao ponto, ou tem que chegar à situação de fazer cirurgia? Na maioria das vezes, quando se trata de hipotireoidismo, o tratamento é medicamentoso e vai ser um tratamento para o resto da vida. Já o hipertireoidismo tem basicamente 3 tipos de tratamento, que vai desde o tratamento com medicamento, à necessidade de iodoterapia ou de cirurgia. De maneira geral, nós tentamos primeiro o tratamento com medicamento. Se esse não surtir efeito, é que nós vamos para o iodo ou cirurgia. Mas realmente há casos, principalmente quando existe um volume muito grande da tireoide ou a presença de outros nódulos, que nós enviamos para a cirurgia, sim.
Estamos conversando com a doutora Dinara Mabel, que é médica endocrinologista nesta Sexta da Saúde. Anote o telefone para você mandar a sua pergunta e interagir com a gente. 99922-9519 de qualquer cidade do Rio Grande do Norte. E temos a pergunta da Maria Clara, que está nos acompanhando em Lagoa Nova, aqui em Natal. Ela gostaria de saber da doutora Mabel que tipo de exame pode apontar algum distúrbio na tireoide. Considerando que existem esses dois tipos de distúrbios, os que são relacionados à produção de hormônio e os que são relacionados a alguma doença estrutural, os exames são exames de sangue que essencialmente compreendem TSH, T4 livre e T3, mas existem outros, os básicos são esses. E ultrassom de tireoide. A ultrassom vai servir para observar a existência de nódulos ou até mesmo câncer de tireoide. O que não exime é a consulta e a palpação da tireoide. É a palpação da tireoide pelo profissional de saúde capacitado que vai guiar a necessidade de ultrassom ou não. Muito bem. E falando em apalpar, né, eu me recordo exatamente que saiu uma nova resolução do Conselho Federal de Medicina, suspendendo, pelo menos temporariamente, essa história da tentativa de implantação da telemedicina. Acho que nada, absolutamente nada, substitui o contato direto médico-paciente, né? Exatamente. Desde o primeiro dia de experiência na faculdade e depois com o paciente, a gente aprende o quão importante é conversar olho no olho com o paciente, examinar o paciente, ouvir suas angústias e entender o contexto no qual ele está inserido. Então, realmente, eu acredito que nada substitui esse contato. Verdade. E temos aqui mais perguntas chegando do Ricardo Alcântara, que está nos acompanhando em Parnamirim. Ele gostaria de saber se na rede pública existe disponibilidade para se fazer os exames necessários para investigar a tireoide. Sim. De maneira geral, esses exames, os mais simples, os que conseguem diagnosticar a grande parte das doenças, estão disponíveis na rede pública, sim. Eventualmente, algum outro exame específico não está, mas de maneira geral, com esses exames a gente consegue resolver a situação do paciente. Doutora Dinara, o que é andropausa? Andropausa seria o equivalente à menopausa no sexo masculino. Então, é um período em que a produção hormonal ela entra em um certo declínio, evolutivamente é algo normal esperado para aquela faixa etária. O que é um hormônio e para que serve um hormônio? O hormônio tem inúmeras funções. Ele serve para levar informações à distância, digamos assim. Então, de maneira geral, é para isso que ele serve para levar essas informações, mas ele acaba sendo um direcionador de várias funções do nosso organismo. Então, por exemplo, voltando ainda aos hormônios da tireoide, porque são bem emblemáticos, eles são responsáveis por regular várias funções do nosso organismo, que vão desde a temperatura até o metabolismo intestinal. Então, por exemplo, os hormônios tireoidianos, eles têm importância desde o desenvolvimento do feto, do bebê, dentro do intraútero, até nossa idade adulta, quando ele vai estar relacionado a algumas questões, como questões relacionadas ao coração. Então, realmente, os hormônios, eles orquestram várias funções do nosso organismo. Pergunta da Zilene, que está nos acompanhando em Ponta Negra. Ela gostaria de saber qual é a recomendação que a doutora faria em relação a reposições hormonais. As reposições hormonais, elas têm um papel dentro da medicina, quando bem indicadas. Hoje, o que a gente está vendo é reposição hormonal com indicação por profissionais que muitas vezes não estão habilitados naquela área e que fazem indicação de reposição hormonal sem critério. Há sim indicação em determinadas situações, mas essa tem que ser analisada caso a caso. E às vezes acontece uma situação de, por exemplo, uma mulher que toma determinada medicação para uma reposição hormonal e aí encontra com a amiga na conversa de cabeleireiro e diz: mas minha amiga toma tal coisa, eu estou sentindo isso também, eu vou tomar também. Mas não é assim, né? É verdade, Robson. Você acabou de falar, uma das coisas mais comuns que acontecem no consultório é exatamente isso. Então, cada pessoa tem a sua indicação e, independente do contexto ser o mesmo, isso tem que ser analisado e há indicações sim. A própria mulher, ao entrar na menopausa, algumas mulheres vão se beneficiar da reposição hormonal sim, mas isso exige um tempo para iniciar a reposição e exige a avaliação de outras comorbidades, de outras doenças para saber se ela tem indicação e se ela pode usar ou não. Não estou ouvindo nada
nada no ponto, produção, não sei. Alguém me falou agora, eu estava ouvindo até um pouco antes e agora eu não estou ouvindo mais nada. Mas eu gostaria de saber, vamos a um breve intervalo? Vamos a um breve intervalo para tentar resolver esse problema técnico. Daqui a pouquinho a gente volta ao vivo com a sua participação. Aproveite para mandar mais pergunta, 99922-9519. Eu volto já, daqui a pouquinho respondendo mais perguntas suas que estão aí do outro lado nos acompanhando. De volta com Boa Tarde, Cidadão, nesta Sexta da Saúde, conversando com a doutora Dinara Mabel. Ela é médica endocrinologista, atende também lá no Hospital Universitário Onofre Lopes. E doutora Dinara, como é que está hoje a situação de disponibilidade de profissionais? Hoje ainda existe uma grande demanda, principalmente nas cidades do interior. Acaba que muitos pacientes que poderiam e tem algumas patologias que de repente não seriam necessárias para um hospital terciário e aí eles acabam não conseguindo suprir essa demanda, necessidades e a gente acaba tendo que atender. Então realmente ainda há uma grande necessidade no mercado de profissionais endocrinologistas. Muito bem, está chegando mais perguntas do telespectador, vou fazer daqui a pouquinho mais perguntas no 999229519 nesta Sexta da Saúde. Tire sua dúvida ao vivo aqui com a gente. E eu pergunto à doutora Dinara, o que é diabetes e o que é que causa esse problema? Diabetes é uma alteração da glicemia, do estado glicêmico do paciente, digamos assim. Existem dois tipos, essencialmente, de diabetes, que são o diabetes tipo 1 e o tipo 2. A maioria das pessoas conhecem como o diabetes que começa na infância, que é o tipo 1, e o que começa na idade adulta, que é o tipo 2. De maneira geral, realmente é isso que ocorre, mas é uma deficiência relativa de insulina. Então, no diabetes tipo 1, o organismo já não produz mais necessária para metabolizar a glicose, para dar um destino a essa glicose. E o diabetes tipo 2 é uma deficiência relativa, em que o organismo tem uma resistência à ação dessa insulina e aos poucos, com a evolução do diabetes, pode culminar na necessidade de insulina também, no diabetes tipo 2. É causada por problema genético ou ao longo da vida, se de repente a pessoa comer muito açúcar, pode ficar diabético? Ou isso é mito? As duas coisas são importantes. Existe, principalmente no diabetes tipo 2, entre aspas, do adulto, uma tendência familiar, sim. Algumas pessoas têm o mesmo estilo de vida e acabam desenvolvendo diabetes ou não. Mas o que a gente tem visto de maior importância hoje no mundo como um todo é que o nosso estilo de vida está realmente provocando uma incidência muito maior do diabetes. Então, hoje, em relação a 10 anos atrás, a gente tem 60% mais de diabéticos no mundo inteiro. E isso, em grande parte, se relaciona com a alimentação e atividade física. Ah, muito bem. A falta de atividade física Isso. E a alimentação irregular ou com muito açúcar? Não só com muito açúcar. Muitos pacientes chegam no consultório e dizem... Acha que é só o açúcar que é o vilão. Eu não como açúcar, dizem, mas eu nem gosto de doce. Mas a questão é que outros alimentos que são ricos em massa, quando eles são digeridos no nosso organismo, eles geram o açúcar. Então, isso é importante também. O que seria mostrado pela taxa de triglicerídeos? Isso, não, os triglicerídeos, eles evidenciam realmente a quantidade de massa, digamos assim. E isso vai ter grande relação com a glicemia também. Muito bem. Mais pergunta, telespectador. Mona Lisa do Alecrim. Ela disse que fez exames de sangue e não acusou alterações na tireoide. Mas ela sente uma dor quando dá o goto, quando engole, ela está dizendo, né? Isso. Então, ela gostaria de saber o que é que pode acontecer. Isso. Mona Lisa, a sua queixa é uma queixa relativamente comum no consultório. A tireoide, ela está localizada numa região, ela é uma glândulazinha que fica aqui nessa região do pescoço e ela está à frente de duas estruturas importantes, que são a traqueia, por onde passa o ar, e o esôfago, por onde passam os alimentos. Então, alterações relacionadas a refluxo, gastrite e até outras alterações do trato digestivo podem provocar sintomas que as pessoas suspeitam que seja da tireoide, mas que na verdade não estão relacionadas diretamente. Então, esse sintoma em específico relatado por Mona Lisa, ele não está relacionado diretamente à tireoide, mas seria bom ser visto, avaliada a região cervical e seja visto se há alguma outra alteração localizada. Mais perguntas do telespectador nos acompanhando. Alô?
Sim, Nicole, lá de Petrópolis. A Nicole de Petrópolis quer saber sobre menstruação desregulada. Ela quer saber se isso pode ser algum tipo de problema hormonais possam trazer alterações menstruais. Uma das mais conhecidas e mais comuns é a síndrome de ovários policísticos. Então, esse é um tipo de alteração que pode dar irregularidade menstrual, hiperfluxo menstrual, trazer outras alterações, como acne, o hirsutismo. as espinhas, né? Isso. E o que é hirsutismo, que hirsutismo? é o excesso de pelos que você falou nesse excesso de programa. pelo, É né? o nome que nós damos. Muito Então, bem. algumas pessoas Pode ser têm. descontrole hormonal. Isso. Não é infrequente que seja relacionado. Muito bem. E é algo que também está relacionado muitas vezes ao peso. Nem sempre, mas muitas vezes sim. Mais pergunta do telespectador. É a mesma Nicole, está complementando a pergunta. Ela disse que algumas amigas tomam anticoncepcional para diminuir a acne, as espinhas, e para regular a menstruação. Ela gostaria de saber se isso é recomendável. Isso entra naquela mesma questão que a gente conversou no início, uma amiga, né? Não, porque deu certo na minha amiga, Isso. você não é sua amiga, né? É verdade. Aí é complicado fazer o mesmo tratamento para pessoas diferentes. É verdade. Dependendo da causa do distúrbio hormonal e da causa da irregularidade menstrual, existe sim indicação para anticoncepcional, mas cada caso deverá ser avaliado e uma das coisas é que não se deve passar anticoncepcional sem antes investigar todas as possibilidades e excluir todas as causas diagnósticas. Verdade. Para então começar. Muito bem. E o que é que provoca a obesidade? Quais são as principais causas? Um pouco semelhante ao que ocorre com o diabetes, a obesidade ela também é influenciada por fatores genéticos, mas de maneira mais importante e mais atual vem sendo influenciada por nosso estilo de vida. São os dois principais fatores. Embora muitas pessoas procurem um consultório achando que problemas da tireoide podem estar provocando esse aumento de peso, isso acontece em uma pequena fração dos casos, é pouco frequente que isso aconteça. Muito bem. Mais pergunta do Paulo de Nova Parnamirim. Ele quer saber por que os hormônios ficam desregulados durante a gravidez. Durante a gravidez, nosso próprio organismo ele produz hormônios para que ocorra o desenvolvimento adequado do bebê, para que a gente consiga manter a gravidez e para que a gente consiga dar os nutrientes necessários. Então, é algo fisiológico, é algo natural, faz parte que isso aconteça. E a repercussão desses hormônios femininos, a alteração dos hormônios femininos no nosso organismo quando ocorre a gestação, repercute também nos outros hormônios. Pergunta do nosso telespectador Miguel, que está nos acompanhando em Nova Parnamirim. Ele gostaria de saber se o problema que acontece nos adolescentes de inchaço nos mamilos, se isso é normal, se tem a ver com algum tipo de problema hormonal. Esse inchaço que pode ocorrer nos mamilos, ele recebe o nome técnico, digamos assim, de ginecomastia. E isso pode ser sim ocasionado por problemas hormonais e faz parte do diagnóstico excluir causas hormonais, mas uma causa relativamente comum é que não seja realmente aumento das glândulas mamárias, e sim um aumento do tecido adiposo, da gordura. Então, principalmente naqueles adolescentes mais gordinhos, mais obesos, às vezes a gente examina e percebe que não se trata de um aumento da glândula mamária, e sim de tecido adiposo. Então, inclusive isso tem que ser visto também, fazer essa diferença de diagnóstico. Há algum risco de câncer nesse caso? Não há risco específico de evolução para câncer quando existe o aumento das glândulas mamárias, mas existe equilíbrio hormonal. Então, isso implica que tem que ser vistas realmente. E no caso das mulheres que passam a ter excesso de pelos, homens também às vezes quando tem excesso de pelos, o que é recomendado? Acabamos voltando muito para a questão da investigação hormonal, mas existem várias coisas que podem gerar isso. Desde aquela síndrome dos ovários policísticos, em consultório de maneira geral, do excesso de pelos, mas também algumas outras questões que são bem mais raras, mas que a gente acaba descartando na investigação, que são problemas das glândulas adrenais também. São duas glândulas que estão localizadas em cima dos rins, que às vezes podem dar alteração. Muito bem. E qual é o nome? Silvio, lá de Disser Rosado. Ele quer saber sobre o hormônio do sono. Se ele diminui ao longo da vida, ele permanece
Talvez até a pergunta dele é porque às vezes se observa comumente que dorme menos, né? Isso. O fato de as pessoas mais idosas dormirem menos é uma necessidade adaptativa da idade mesmo. O hormônio do sono, existem vários hormônios que regulam o sono, mas o hormônio do sono que popularmente é conhecido é a melatonina. Realmente há uma tendência de decréscimo da melatonina ao longo do tempo, algo que faz parte da fisiologia normal, algo que não é patológico, não é doença, mas que em determinadas situações trazem alguns inconvenientes para a vida rotineira, principalmente naqueles pacientes que têm hábitos de vida diferentes, digamos, aeromoças, pessoas que trabalham, às vezes, eles trabalham dia e noite para folgar. Eles acabam tendo uma inversão desse ciclo sono-vigília. Acho que até os próprios médicos, né? Também, médicos, enfermeiros, a turma que dá plantão. Uma certa vez eu questionei a um médico que é especialista dessa área sobre nós. E ele disse que por não ser algo tão rotineiro, mas eu digo que acaba que nós não somos essa população-alvo dessa inversão. Mas realmente a gente acaba tendo muita mudança hormonal por isso. E aí tem vigilante, porteiro, esse pessoal que vira à noite, né? Você tanta atingidas. E nesse caso, existe algo para tentar algum desequilíbrio hormonal pelo fato da pessoa estar dormindo, entre aspas, normal? Isso. Existem algumas indicações bem restritas e bem específicas do uso da melatonina. E isso ainda é alvo de muito debate, não é algo que está 100% firmado na medicina, então tem algumas indicações restritas. De maneira geral, o que mais se recomenda é a higiene do sono, que é a adaptação da rotina àquele horário de sono todos os dias. Então, existem vários itens que compõem essa higiene do sono e que é o que a gente recomenda em consultório. Mais perguntas de telespectadores? Deixa eu ver se chega mais pergunta aqui. Temos a pergunta do Ricardo, está nos acompanhando no município de Ceará-Mirim. Obrigado, pessoal de Ceará-Mirim, que está ligado com a gente. Ele gostaria de saber se na idade ainda da infância existe algum tipo de reposição hormonal para crianças ou se é só um caso de menopausa e andropausa. Existem algumas indicações, existem eu vou citar duas indicações principais. Porque quando se fala em hormônio, as pessoas pensam muito em hormônio feminino ou masculino, mas esquece que o próprio hormônio da tireoide é um desses. Então, crianças podem ser acometidas pelo hipotireoidismo, inclusive ao nascimento, que é o hipotireoidismo congênito. É um exame que é um teste que é contemplado dentro do teste do pezinho, tendo em vista que o hormônio da tireoide ele é importante para o desenvolvimento cognitivo, para o crescimento da criança em estatura. Então, existe essa indicação, por exemplo. E existem os casos ainda bem mais raros de hipogonadismo, que é quando há deficiência de um ou mais hormônios, não só o hormônio tireoidiano, inclusive os hormônios sexuais podem estar deficientes e há sim indicação de reposição nesses casos em específico. Por exemplo, o hormônio, alguma deficiência do hormônio masculino em relação à questão sexual pode gerar a diminuição da produção de espermatozoides e afetar a fertilidade? Sim, isso é uma alteração que pode ocorrer desde a infância. É algo que é bem mais comum na vida adulta, por várias causas, mas que algumas crianças podem ter o chamado hipogonadismo hipogonadotrófico e necessitar da reposição de hormônios para o desenvolvimento puberal adequado. Muito bem. E qual seria, digamos assim, o outro principal caso que leva as pessoas ao consultório, além desses que a gente conversou aqui? Acaba que realmente a tireoide é algo que leva muito frequentemente, o diabetes mantém os pacientes em consultório por ser uma doença crônica e a obesidade hoje em dia tem se tornado um ponto muito importante de ida ao consultório. Outras coisas menos frequentes são os tumores hipofisários, que são bem menos conhecidos pela população, os prolactinomas, a acromegalia. A hipófise é aquela glândula que pode gerar problemas como o gigantismo, né? Isso. A glândula hipofisária ela está localizada dentro do crânio, nós visualizamos através de ressonância de célula, mas alterações nessa glândula tanto podem provocar excesso de hormônio, gerando inclusive o gigantismo, como deficiência de hormônio. É algo que faz parte do rol da endocrinologia também.
Muito bem. Quero agradecer a participação da doutora Dinara nesta sexta da saúde. Um abraço aos amigos lá do Hospital Universitário Onofre Lopes, da UFRN. Muito obrigado pela sua presença, seja sempre bem-vinda e receba o kit do produto Lucena. Obrigada mais uma vez pelo convite. Amigos e familiares. Eu que agradeço. Obrigada.